Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Trígono Capital, agora sobre os resultados de outubro. Foi um mês agitado aqui, positivamente para a Bolsa. Queria dar as boas-vindas ao Pedro, que trabalha aqui com a gente na equipe de análise, um fera aqui da time do Werner, que vai comentar com vocês aí as principais atribuições de performance do nosso produto, né? Outubro foi um mês que, apesar aí da expectativa de aumento de juros lá fora, um pouco do acirramento da guerra na Ucrânia e a incerteza eleitoral aqui no Brasil, as bolsas subiram. O Pedro estava me comentando há pouco que houve praticamente 14 bilhões de reais de ingresso de investidor estrangeiro no Brasil, o que forçou o dólar um pouco para baixo e deu esse rally aí de bolsa de outubro. Mas vamos ver como se comportaram aí. A gente pode ver aqui na Trígono, né, as top 3 que mais contribuíram foram Júlio Simões, a PetroRecôncavo e a Kepler, né? Então, queria passar a bola para o Pedro começar a comentar aí um pouco sobre esses top 3 aí da Trígono. Obrigado, Fred. Então, comentando um pouco desse top 3 da Trígono que ajudou bastante aí nos resultados do mês de outubro, começando pela JSL, é um pouco dessa expectativa, né, de bons resultados. Novamente, a gente já entra numa temporada de balanço sobre o terceiro TRI 22 e isso tem ajudado muitas das nossas empresas a andarem. Então, a Júlio Simões foi uma dessas que andaram com essa expectativa de um bom balanço, que realmente agora no início de novembro soltou um bom resultado, e isso todo o grupo Simpar também, que a gente já comentou aqui, vamos, então está tudo indo nessa linha, como a gente vem falando bem nas lives, e também um pouco desse fim, né, do ciclo de alta de juros, que dá um alívio para essas empresas que precisam de muito capital de terceiros para crescer. Isso dá um alívio um pouco aí, uma previsibilidade nas despesas financeiras. Então isso ajudou bastante a Júlio Simões, que subiu quase 40% no mês, teve um excelente desempenho. E falando um pouco também, outra empresa que tem entregado bastante aqui na nossa carteira, que é a PetroRecôncavo, né? Ela está aí focada no setor de óleo e gás, principalmente em gás. A gente vê que ela tem um oceano azul para surfar esse mercado de gás no Brasil e andou muito em cima da expectativa dessa revogação da liminar da aquisição do polo de Bahia Terra, que saiu agora no início de novembro também. Isso vai permitir que a empresa continue a explorar mais campos de gás, aumentar sua produção e fazer essa estratégia que ela tem feito de forma muito bem, indicadores operacionais assim de primeira linha, e conseguido fechar contratos com distribuidoras de gás aí por excelentes preços. E por fim, a Kepler, que é uma queridinha aqui da Trígono, a gente tem uma confiança muito grande nessa empresa, teve um resultado recorde mais uma vez, 115 milhões de lucro no trimestre. Só para a gente ter noção, no ano passado, Fred, foram 150 milhões no ano inteiro. Então só no trimestre já quase deu. Então é um excelente resultado e tem uma carteira de pedidos ainda muito robusta e já estão começando a montar os pedidos para 2023. Então é uma empresa que segue surpreendendo nossas expectativas e está entregando bastante. Que bom. E a gente vê também 3 detratores de performance no mês principais aqui na Trígono, né? A gente tem uma posição no Banco do Brasil, na Aços Autona e na WLM. Então comenta um pouco esses contribuintes aí negativos aí para o nosso fundo. Perfeito. Felizmente esses contribuintes negativos não afetaram muito os nossos fundos, foram pequenas oscilações, mas o Banco do Brasil é um pouco essa questão, incerteza, né? Questão das eleições que estavam bem acirradas durante o mês de outubro, que acabaram caindo 4%. Falando um pouco da Autona, também teve a postergação de alguns contratos, alguns pedidos, que acabaram que afetaram um pouco os resultados
do terceiro TRI, mas é uma empresa super descontada com múltiplos bem baixos ainda. Isso não muda muito olhando para frente, esses contratos ainda vão entrar ao longo de 23. E falando da WLM, não teve nenhum fato relevante, apenas movimentações de mercado, mas a gente pode afirmar que a gente segue bem confiante e as vendas da Scania, os emplacamentos, subiram 65% no terceiro TRI em relação ao segundo TRI. Então, a gente deve ver um balanço bem forte também que não tem nenhuma justificativa assim, plausível para essas quedas. Então vamos lá, vamos ver o que deu aí no mês a mês. O Trigno Flagship, né, principal veículo da casa hoje, perto de 1 bilhão na estratégia, teve um rendimento aí de 6,5 no mês, ele perdeu um pouco do índice Small Caps, que foi 7,3, então praticamente 0,8 de diferença, mas no ano a gente está bem acima, né? O fundo está com quase 10 no ano, contra menos 1,3 do índice Small. E conforme a gente sempre explica aqui, conforme as janelas vão se abrindo, essa diferença vai aumentando, né, com o tempo. Para dar um exemplo, em 24 meses o fundo está rodando quase 93%, o índice Small está quase, não está nem 4%, uma diferença brutal. Então isso é característica aqui dos fundos da casa, mirando sempre no longo prazo. E o que teve aí de ajuda no Flag, né, nesse mês? Então, primeiro foi realmente posição na Tupi, que a gente tem aí uma posição grande no Flag em Tupi, um dos principais papéis. No índice tem um pouco, né? Então o setor industrial no Flag tem 37%, entre essas empresas tem a Tupi, e Tupi teve aí notícias muito importantes, inclusive está para soltar um resultado, né? Então comenta um pouco aí de Tupi. Isso, a Tupi vai soltar o resultado hoje, enquanto a gente grava esse podcast. Tá? A expectativa é de um excelente resultado, mais uma vez. A sucata vem caindo nos últimos meses, é o principal custo da empresa, mas eu acho que o fato que mais marcou em outubro a Tupi foi a aprovação do CAD da aquisição da MWM. A gente acredita que isso é um divisor de águas para a empresa. Agora eles vão conseguir crescer muito nessa questão de descarbonização do agronegócio brasileiro, biogás, geradores. Então, tem várias frentes para a companhia crescer. Por exemplo, principalmente em usinagem, que você pode aumentar o valor agregado do seu bloco e cabeçote. Só um exemplo rápido aqui, a DAF, hoje ela compra o bloco da Tupi, leva para usinar na Holanda e depois volta para montar o motor aqui no Brasil. Então, são essas questões aí, essas sinergias que podem ter com essa aquisição, que vai trazer excelentes resultados. Vamos lá, o segundo contribuinte aqui foi o que a gente comentou da Kepler lá atrás, inclusive foi uma das maiores altas no mês, então certamente é uma posição muito relevante no Flag, isso ajudou muito a gente tendo essa posição em Kepler dentro do Flag. O Delphos, nosso fundo de dividendos também, um fundo que hoje é o melhor fundo da casa no ano, né? Então ele deu 9% no mês de outubro, né? Muito dividendo aí que começa a entrar e tem muito para entrar ainda, superando o índice DIV em 5%. No ano o fundo está com 17% contra 15%, na verdade 14% do IDIV, então um pouco acima do IDIV, mas de novo quando a gente vai abrindo esse leque, por exemplo, 24 meses, é um fundo que roda 117% contra 32,5% do índice DIV. Então, fundo muito forte aí, baseado em pagamento de dividendos. E o que ajudou esse fundo, Pedro? Vamos lá. Primeiro, destacando aqui o setor químico, né? A Unipar é uma posição grande no fundo, comenta aí. Bom, a Unipar, a gente tem visto rumores, né, no mercado saindo que ela está interessada em ativos da Braskem. Isso seria muito interessante para a empresa conseguir crescer em escala, então estaria sinergias e crescimento de venda de produtos e principalmente no seu principal insumo, que é a nafta. E também a gente vê o preço da soda cáustica bem resiliente, perto das máximas históricas, e isso tem ajudado aí a empresa a sustentar esses preços aí praticamente nas máximas históricas. Vamos lá, temos também concessão e energia, né? O que acontece aqui? Às vezes tem um papel que tem no índice, e a gente não tem na carteira, como é o caso de Eletrobras, muita notícia positiva aí no mês passado, o papel sobe, não tem no fundo, a gente deixa de ganhar. Então, Eletrobras aí teve o processo de privatização, né? E realmente um plano de emissão voluntária para a empresa entrando mais no eixo, isso ajuda bastante. É uma empresa que está acenando ao mercado, isso acabou agradando aí, principalmente parte desse fluxo estrangeiro que a gente comentou no início, então
o estrangeiro gosta dessas sinalizações ao mercado. Vamos lá. A gente agora falando do Verbier, nosso Fundações Livre, que deu 7%, 7,1% no mês de outubro, um pouco acima do Bovespa, com 5,5%. No ano está com 10,5%, praticamente empatado com o Bovespa. Mas, de novo, quando a gente vai para 24 meses, de novo, um fundo está rodando a 100% em 24 meses contra 23,5% do Bovespa. Então, uma diferença bastante ampla aí nos períodos mais longos. Se a gente for esticar 36 meses, essa diferença vai para 121%. 48 meses vai para 157%. Então, realmente, quanto mais tempo passa, mais o fundo vai abrindo do índice de referência. Vamos agora ver quais são as diferenças aí que contribuíram para esse resultado do Verbier, né? Então, o primeiro ponto é a mineração e metalurgia, é uma situação inversa da Eletrobras. A Vale, que tem muito no índice Bovespa, não tem no Verbier, o papel caiu, né? Conta um pouco aí, Pedro, o que aconteceu com a Vale nesse mês de outubro. A gente não tinha Vale caiu, então ele ajudou positivamente nessa diferença do fundo para o índice Bovespa. Bom, o que aconteceu é que o minério de ferro teve forte queda no mês de outubro, mais de 15%, principalmente pelo crescimento mais lento da China, que tem pressionado um pouco aí os indicadores da indústria na China, também na Europa, por tudo que tem acontecido. Então isso tem pressionado o minério de ferro, que consequentemente derrubou a Vale aí 7%. Vamos lá. Podemos falar também de serviços financeiros, né? A gente teve aí o mesmo caso da Eletrobras, que subiu muito no Delfos, no índice de dividendos. Aqui tivemos a B3 subindo muito aí no índice Bovespa, não temos esse papel no nosso fundo, então a gente deixou de ganhar, digamos, 1,8%, né? Como você falou, muito fluxo de estrangeiro vindo no mês de outubro aqui para o Brasil. Falando aqui do nosso trígono 100, Previdência 100, com um resultado de 6,7% no mês, contra 5,5% do Bovespa. Em 12 meses está com quase 19% contra 12% do Bovespa. De novo, 24 meses, um fundo que está rodando a quase 90% contra 23,5% do Bovespa. Então a gente vai abrindo mais, ainda mais Previdência, que são fundos de longo prazo, cabeça de longo prazo. Então a gente vai deixando o dinheiro mais parqueado, isso vai dando um retorno muito interessante no longo prazo para o investidor, né? Então o primeiro que a gente pode comentar aqui do trígono Prev é a nossa posição em positivo, que você teve aí um levemente negativo, né? Um fundo que tem uma posição bem melhor no Bovespa do que tem aí na nossa carteira. Ele caiu um pouco, ele atrapalhou um pouquinho aí. Positivo foi mais ou menos a expectativa, né, de um varejo mais fraco nesse terceiro trimestre, que tem impactado várias empresas do setor, mas como a gente aqui já falou em lives e tudo mais, a Positivo também ela se beneficia da linha de instituições públicas, venda de notebooks, Unos, e isso tende a ter uma resiliência maior. Então, foi uma leve queda que não afetou bastante, mas acabou que perdeu um pouco aí da diferença para o índice referencial. Vamos lá. A parte de logística também, a gente teve aí uma posição do fundo, que é a Simpar, tendo bons resultados. Comenta, Pedro, também foi um papel que adicionou um bom alfa aqui na nossa carteira. Exatamente, isso segue um pouco do que eu falei lá no início, que a JSL, né, a Simpar tem a holding, né, JSL, Vamos e Movida, então elas começaram a divulgar os resultados já no final de outubro, então o crescimento continua de forma muito acentuada, mesmo com as despesas financeiras atrapalhando um pouco ali na última linha, mas quando a gente vê receita, EBITDA e tudo mais, tem crescido muito. Então, com esse fim do ciclo de alta de juros, então a empresa tem uma previsibilidade melhor nas despesas financeiras. E quando começar a cair isso, a gente vai ver um aumento de rentabilidade muito forte. Vamos lá. Então, queria agradecer a vocês a presença aí, de escutar e de assistir nosso podcast, né? Agradecer ao Pedro. Lembrar vocês que a Trígono ela é uma gestora que tem muita informação para vocês. Temos o nosso informativo diário, as lives semanais, esses podcasts aí que tem a cada 15 dias, né? Então, a cada mês temos um que fala de resultado, temos outro que fala da resenha que o nosso time de gestão escreve. Tem aí nossas lâminas mensais. E a nossa newsletter, que vem além da resenha mensal com várias outras informações. Então, para quem não conhece, se inscrevam aí no www.trigonocapital.com e no nosso canal do YouTube, Trígono Capital. E lá vocês podem se cadastrar para receber as informações e assistir as lives. Então, muito obrigado para vocês. Até o mês que vem. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal.